Pessoal, bom dia. Tudo bem? Vamos começar hoje a estudar novamente, dar continuidade aos nossos estudos de produção textual. Hoje nós vamos começar a verificar como escrever uma carta. Nessa carta, você vai poder analisar o conceito e também as características desse tipo de texto, desse gênero textual. Então, para isso, você vai localizar no seu livro de produção textual, no capítulo 5, das páginas 96 a 104, são nessas páginas que estão o nosso estudo de hoje. Então, o que seria a carta? A carta é uma mensagem manuscrita ou impressa, dirigida a um destinatário para comunicar-lhe algo. Então, aqui nós vamos ter que recordar todo o nosso estudo que nós já fizemos durante esse primeiro semestre a respeito da comunicação, pois a carta é um dos instrumentos de comunicação em que um eu se dirige a um tu através de um canal que é chamado de papel. Então, é através do papel, da escrita, que uma pessoa escreve para a outra tentando se comunicar. E isso dirigindo a essa pessoa de uma maneira em que ele vai tentar informar ou enviar uma mensagem a esta pessoa. Lembrando que, de acordo com o que nós já percebemos, a carta está sendo colocada como um desuso hoje. Por quê? Porque com as novas tecnologias surgiram outros meios de comunicação. Então, é através desses outros meios de comunicação que a carta vem sendo substituída. Então, vamos recordar o esquema de comunicação. Como se dá a comunicação? Lembrem-se que para comunicar nós precisamos de uma mensagem. Então, é exatamente através dessa mensagem que nós vamos ter dois papéis muito importantes, que é o emissor e o receptor. Estão lembrados disso? Ótimo! Se já conseguiram recordar, hoje nós vamos dar um novo nome a cada um desses integrantes da comunicação. O emissor nós vamos chamar de remetente, é quem está enviando a mensagem. E o receptor nós vamos chamar de destinatário, que é quem recebe a mensagem. Tá dando para compreender? Vocês estão conseguindo recordar esse processo de comunicação? Então, se vocês já conseguiram recordar, perfeito. Se ainda não estão recordando ou se ainda há alguma dúvida, procura lá no PV, certo? Tira a tua dúvida e vamos começar a ter esse interagir. Lembre-se que para que você não fique com nenhuma dúvida, você precisa procurar a professora para estar tirando esta dúvida, tá bom? Tipos de registro. Quando a gente escreve uma carta, que a gente quer enviar uma mensagem para alguém, nós temos dois tipos de registro. Pode ser ele informal ou pode ser formal. Então, nós vamos entender como é que é esse registro informal. Registro informal adequado à situação comunicativa mais descontraída. É quando você conhece a pessoa, quando você tem uma intimidade com essa pessoa e aí você quer escrever para esta pessoa, certo? Então, você escreve de maneira mais descontraída. Esse registro informal, ele admite o uso de marcas de informações, como as gírias. Então, essas marcas de informalidades, como as gírias, podem ser utilizadas na carta de registro informal. Agora, quando você utiliza o registro formal, que é adequado à
uma exigência maior da formalidade quando você, por exemplo, escreve para uma revista, né? Você é um leitor e que você quer escrever uma carta para essa revista. Então, quando você faz isso, você tem que utilizar uma linguagem formal. Pressupõe-se um planejamento da escrita ou da fala, empregando vocabulário mais próximo à norma padrão, que a norma padrão é aquela que se adequa a todas as regras gramaticais. Tudo bem? Tá dando para compreender? Tá tudo tranquilo? Ótimo. Então vamos prosseguir. Tipos de cartas. Quais são os tipos de carta? Nós temos as cartas informais e temos as cartas formais. Assim como nos registros, nós temos também as cartas. As cartas informais são as cartas familiares, aquelas que nós enviamos ou para um amigo ou para um familiar. Pode ser também uma carta de amor, que aí você vai ter uma maneira mais descontraída de enviar de escrever essas cartas, certo? Então, a linguagem pode ser uma linguagem informal. Nas cartas formais, nós temos carta oficial, que essa aí geralmente é colocada como ofícios, são enviadas de uma empresa para outra, na prefeitura, certo? Órgãos públicos geralmente utilizam muito essas cartas formais. Carta comercial é aquela que é utilizada para emitir alguma informação ao cliente. Então, essas cartas são cartas comerciais. Carta-resposta a um pedido de emprego. Então, quando você vai pedir o emprego, a empresa geralmente manda uma carta respondendo a esse pedido, certo? Então, é chamado de carta-resposta a um pedido de emprego. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Qual é a estrutura da carta informal? Primeiro, cabeçalho, que aí você vai colocar o local e a data, a fórmula inicial ou saudação, que é como você vai se dirigir a esta pessoa. Eu até coloquei aí um modelo, tem aí um modelo aí do lado, certo? Então, você vai só prestando atenção a esse passo a passo, junto com o modelo. O corpo da carta. O corpo da carta tem a parte introdutória do texto, o desenvolvimento, aquilo que você quer se aprofundar, e a conclusão, certo? Que é aquilo que você vai já finalizando o seu texto, a sua mensagem, aquilo que você está querendo transmitir ao destinatário. E o fecho. Para fechar a carta, não é fechar de lacrar, não é isso. É a forma que você vai se despedir da pessoa. Você vai mandar beijos, a maneira que você vai se despedir, certo? Então, é a fórmula de despedida. E aí, nós temos a assinatura logo depois da forma de despedida e pode ter o post-scriptum. Esse post-scriptum, que é chamado de PS, certo? É após o que você escreveu. Tudo aquilo que você já escreveu, eu lembrei de tal coisa que era para eu ter colocado no corpo da carta e esqueci. Então, aí é o post-scriptum, certo? Que é o PS, o mesmo que uma observação. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos prosseguir. Agora, nós vamos conhecer a estrutura da carta formal. A carta formal também é bem parecida, só que agora você vai ter que utilizar alguns termos mais formais. Então, o cabeçalho, você vai colocar o nome e a morada do remetente, ou seja, o endereço do remetente. Já lá na carta informal não tinha o endereço, certo? Aqui também você vai colocar o local e a data e a fórmula inicial de saudação. Lembrando que você tem que ser o máximo possível tem que utilizar
termos formais. A carta, o corpo da carta é o mesmo que você já fez lá na estrutura da carta informal. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E para fechar a carta, para finalizar, você tem a fórmula de despedida, que não pode ser informal, tem que ser bem formal, certo? A assinatura e o post-scriptum, certo? Que é aquilo que você quer acrescentar ao que você já disse na mensagem. Tudo bem? Ótimo. Entenderam, né? Deu para perceber exatamente com essa cartinha que eu coloquei aí do lado, tá? Então, agora vamos entender o que é o post-scriptum. O post-scriptum vem do latim, que significa depois de escrito, registro de algo após a conclusão da carta. A sua utilização é facultativa. Professora, então quer dizer que não há necessidade de colocar o post-scriptum? Não, não há necessidade. Só se realmente você esqueceu de algo que é importante a ser dito, certo? E você não disse no corpo lá do texto. Então, você esqueceu, você coloca lá no finalzinho. Após a saudação, você coloca o PS, o pós-script. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje. Para concluir, você vai lá, clica em tarefas de casa e você vai exercitar o que você acabou de aprender. Se você ainda tem dúvida, pode me procurar no PV do WhatsApp ou no fórum, tá bom? Então, beijos a todos, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, não esqueça, fique em casa.